Olá, meu amigo dentista, minha amiga dentista. Você que exerce a odontologia em alto nível, que possui bom conhecimento técnico, que trabalha no estado da arte odontológica, que tem bom relacionamento com seus pacientes, que pratica boas e éticas ações de marketing, que tem autonomia e gestão financeira dos seus recursos, deve manter todas essas conquistas que conseguiu. Esse vídeo é dedicado a você. Para tanto, vamos aqui abordar um assunto que pode colocar em risco toda a sua luta, ou seja, eventuais problemas jurídicos decorrentes do exercício profissional. A primeira coisa que se deve ter em mente é que não se pode alegar o desconhecimento da lei. O que isso significa? O profissional não pode alegar em seu favor, para se defender, o desconhecimento do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. A ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei. Você, amigo e amiga dentista, não poderá usar para a sua defesa que não adotou determinada conduta porque não sabia que aquela conduta era obrigada, que era obrigada a fazer isso ou aquilo. Para exemplificar, você não pode alegar para o guarda de trânsito que não sabia que o uso de cinto de segurança é obrigatório e que, diante disso, não pode ou não deve ser multado. Em síntese, o desconhecimento da lei não favorece ninguém. As leis, as normas, são feitas para todos e devem ser observadas, cumpridas obrigatoriamente. Por que o profissional da odontologia deve obedecer o que determina o Código do Consumidor? Por que ele deve ter ciência das previsões contidas no Código? Ora, porque a lei assim o determina. A Lei 8.078/90 informa no seu artigo 2º: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Vejamos, o paciente é uma pessoa física. Este paciente adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Em síntese, ele, paciente, compra do profissional um produto, uma coroa protética, uma restauração, um aparelho ortodôntico, ou então ele adquire um serviço, uma limpeza, um tratamento de canal, tratamento periodontal, a elaboração do diagnóstico, de um plano de tratamento, do prognóstico, etc., como destinatário final. Logo, percebe-se que o perfil do paciente enquadra-se perfeitamente na definição jurídica de consumidor. Toda aquela caracterização do paciente enquanto nosso contratante de serviço se encaixa perfeitamente na previsão do Código de Defesa do Consumidor, na definição de quem é consumidor. Na sequência, o artigo 3º prevê que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Vamos examinar, o conceito de fornecedor. É toda pessoa física ou jurídica. Pode-se entender que é todo dentista pessoa física ou clínica odontológica, que trabalha como pessoa jurídica, ou empresa de convênio, de prestação de serviços odontológicos. Na sequência, pública ou privada, o servidor público, o serviço público ou o consultório particular, o convênio, que desenvolve atividade de produção ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Veja que o profissional da odontologia, no seu dia a dia, nas suas atividades, faz exatamente o que prevê a lei. Desenvolve atividade de produção ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
produz e comercializa produtos, restaurações, próteses, aparelhos ortodônticos, etc. Ou comercializa prestação de serviços, clareamento dental, tratamento endodôntico, tratamento periodontal, tratamento protético, exames de diagnóstico. Verifica-se, assim, que o exercício da atividade profissional odontológica coincide exatamente com a definição jurídica de fornecedor. Aquela caracterização da atividade odontológica se encaixa perfeitamente na previsão jurídica do que o Código do Consumidor determina que venha a ser um fornecedor. Vamos evoluir com o texto da Lei de Proteção ao Consumidor. O parágrafo 1º do artigo 3º define que produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Veja que os produtos que o dentista, você, minha colega dentista, vende ou produz, adaptam-se perfeitamente a essas definições, sejam eles móveis ou imóveis, materiais ou imateriais. Pode surgir alguma dúvida no que se relaciona aos bens imateriais. No nosso entendimento, um diagnóstico é um bem imaterial que o profissional vende ao paciente. Embora o diagnóstico possa ser colocado no papel, escrito ali na ficha, no papel, e aí teria um corpo que o carrega, que o suporta, o chamado corpos mecânicos, ou seja, o objeto físico que dá suporte àquela ideia, a ideia nele escrita, há de se entender que o diagnóstico nada mais é do que operações de raciocínio, em que se confrontam as informações colhidas do paciente com aquelas hipóteses teóricas relacionadas. E se identifica o quadro clínico do paciente. A gente examina e faz a comparação com a hipótese teórica da literatura. Faz a operação de raciocínio e escreve no papel. Em síntese, operações de diagnóstico, de prognóstico, de plano de tratamento são operações de raciocínio que fazem parte do que se vende ao paciente. Embora escritas em papel, no nosso entendimento, são bens imateriais, escritos num objeto físico, num corpo físico. O parágrafo 2º desse mesmo artigo 3º define que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Ora, o dentista fornece suas atividades no mercado de consumo mediante remuneração. Na nossa caminhada, ministrando palestras e cursos a respeito do assunto, realizamos provocações a respeito da questão contida no parágrafo 2º, que é a expressão mediante remuneração. E se o trabalho for realizado gratuitamente? Tem-se relação de consumo, já que não estaria presente a remuneração? Fomos buscar a resposta para tal questionamento. Há, sem dúvida, aquele trabalho gratuito que realizamos em pessoas que decorrem de vínculos morais, ou seja, entre parentes próximos, por exemplo. Esses vínculos morais justificam a não cobrança de honorários e não são tidos como relação de consumo. Essa questão suscita muitas dúvidas, gera muita confusão entre os dentistas, mas existem aqueles trabalhos que são realizados gratuitamente entre o paciente e o profissional, não existe vínculo moral algum. Então, aqueles trabalhos feitos de forma graciosa, sem o vínculo moral, eles não são aceitos. Se nós formos observar o artigo 20, o 20º artigo do Código de Ética Odontológico, está assim escrito: constitui infração ética, inciso 1º, oferecer serviços gratuitos a quem possa remunerá-los adequadamente. Logo, não posso me valer, como profissional, de um ato antiético, ilícito, para me defender de texto de lei. Se executo um trabalho gratuito a quem possa pagá-lo, estou cometendo um ato que afronta a profissão e que não tem o condão de me livrar da caracterização legal da relação de consumo. Fazemos a ressalva: existem pacientes que talvez não tenham condições de pagar honorários cobrados
por um determinado profissional, mas podem pagar os de outro. Aquele outro profissional que cobra um preço menor pode atender aquele paciente. Logo, tratamentos gratuitos não têm amparo legal, a não ser em algumas hipóteses. Quais sejam? Aquelas hipóteses de atendimentos realizados em entidades filantrópicas, gratuitamente, e que, no nosso entendimento, enquadram-se no mesmo tipo de relações morais e que não caracterizam a relação de consumo. Trago 2 testemunhos colhidos ao longo da nossa trajetória. Um caso em que o médico nos disse que o consultório era dele e que ali ele fazia o que bem entender. Não é verdade. Embora um consultório seja particular, ali se desenvolve atividade de atendimento público e regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O médico, embora ele tenha autonomia, ele não tem soberania perante a lei. Uma outra situação foi o caso de uma colega nossa, uma dentista, nos procurou porque estava sendo processada, acusada de erro profissional cometido em uma paciente na qual realizou o tratamento gratuito. A gratuidade sequer foi um aspecto considerado pelo juiz e a defesa teve que ser feita normalmente com as repercussões de praxe de um processo judicial, cujas características não vem ao caso nós aqui ficarmos discorrendo. Desnecessário dizer, desnecessário ressaltar o dissabor, a contrariedade dessa colega que realizou o tratamento de forma graciosa para uma pessoa da sua relação de amizade e no fim teve um problema gravíssimo. Ao final, para que não se fique no critério da autoridade de que estejamos falando sem comprovação, sugerimos que você, amigo, amiga da odontologia, faça uma pesquisa na rede mundial de computadores, na internet, no site de busca de sua preferência. Coloque as palavras jurisprudência, relação dentista-paciente consumo. Você obterá como resposta inúmeros julgados que reconhecem a relação paciente profissional como sendo de consumo. Se você fizer uma busca mais aprofundada, verá que, como dissemos anteriormente, toda relação profissional, a vida existente entre profissionais liberais e seus pacientes ou seus clientes é relação de consumo. Esse entendimento foi pacificado pelos tribunais, ou seja, não existe mais dúvida quanto a isso, embora seja motivo de insatisfação e de contrariedade pelos profissionais da saúde, que acreditam haver vínculos morais entre eles e seus pacientes, vínculos reverenciais, ainda que existam esses sentimentos. A relação é de consumo e sobre ela incide o Código de Defesa do Consumidor. Meu amigo, minha amiga, nos acompanhe. No próximo vídeo, nós faremos algumas caracterizações a respeito das condutas que devemos ter perante as determinações do Código de Defesa do Consumidor.